Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora mais uma aula dos Kids, que são crianças de 6 a 8 anos, e nós vamos fazer a nossa última aula sobre Elias, tá bom? A nossa aula ao vivo nós tivemos, no domingo passado, porém não foi possível gravar a aula. Então, eu tô gravando essa aula aqui para vocês que não puderam participar da aula ao vivo e querem aprender mais um pouquinho sobre Elias, tá bom? Antes de nós iniciarmos a nossa aula, a gente vai fazer uma pequena oração, amém? Então, vou pedir para vocês fecharem os olhinhos, tá bom? Eu vou fazer uma oração e vocês vão orar aí da casa de vocês. Então, Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa oportunidade de poder aprender mais um pouquinho da Tua Palavra. Abençoe as nossas vidas, todas as professoras da EBD, todos os alunos, e que cada dia mais nós possamos obedecer e escutar a Sua voz. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Então, nós vamos ver aqui essa última aula sobre Elias, que tem como título Elias fala com o Senhor Jesus, Filho do Deus vivo. Como assim Elias fala com Jesus? Se Elias viveu aí há muitos anos atrás, hein? Então, antes da gente continuar nossa aula, a gente vai falar um pouquinho do desafio da semana passada. Olha só, que a gente era para vocês desenharem, fazer um desenho bem legal e tirar uma foto e mandar pra gente do que você quer fazer na casa de Deus para servir e ajudar. E a gente tem aí uma foto muito legal que a gente recebeu do Felipe. Olha só, o Felipe ele fez um desenho bem bonito, falando que ele quer ajudar no louvor, né, Felipe? Quer cantar para Jesus, tocar para Jesus. Muito bem, Felipe, que Deus possa honrar esse desejo aí do seu coração. Quem não mandou, pode mandar pra gente essa foto do desenho, tá bom? Do que você quer ser quando crescer e ajudar lá na casa de Deus, tá bom? Em ajudar em servir na obra do Senhor. Então, vamos lá. Onde se passa a nossa história de hoje? Nós temos aí 3 capítulos que falam sobre o mesmo texto. Um em Mateus, outro em Lucas e outro em Marcos, porque agora a gente vai andar aí alguns anos para frente. Mas antes, a gente vai ver nosso versículo para decorar, dizendo o quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Então, gente, Cristo morreu pelos nossos pecados, ou seja, Jesus morreu pelos nossos pecados. Segundo o que? A Bíblia, as Escrituras, que eles falam aí, é a própria palavra de Deus. É a Bíblia que a gente usa, quando a gente vai na igreja, para ler em casa, para estudar. E aí, segundo a Bíblia, fala que Cristo morreu pelos nossos pecados. Antes mesmo de você nascer, de eu nascer, Cristo, ele já havia morrido pelos nossos pecados, ele já tinha nos perdoado. E ele foi sepultado, ou seja, ele morreu e ele foi parar lá no túmulo, onde eles fecharam com uma pedra bem grande. Só que aí, esse sepulcro que a gente chama, ele se abriu, porque Jesus, ele ressuscitou ao 3º dia, ou seja, Jesus voltou a viver, ele perdoou os nossos pecados, ele morreu na cruz por nós, mas ele ressuscitou, olha que maravilha. E aí nós vamos entender o que esse versículo tem a ver com a nossa história. Então, antes de tudo, eu vou fazer um breve resumo, que Elias, ele andou com Deus. Elias, ele participou de vários milagres feitos por Deus. Lembra que ele ajudou a viúva, lá na época do rei Acabe e da rainha Jezabel, que era uma rainha muito má. Houve uma grande seca, porque o povo não obedecia a Deus. Não cria que ele era o único Deus. E aí houve uma seca e Elias foi parar na casa de uma viúva e lá Deus fez um milagre, fez multiplicar o azeite e a farinha da casa dela e não faltou até a seca passar.
Elias também foi parar no deserto e ele ficou com fome. E quem que levou comida para Elias? Foram os corvos. Então, ele foi alimentado e ele ali viveu mais outro milagre. E teve um terceiro milagre também, que foi lá nos profetas de Baal. Lembra que os profetas de Baal fizeram um altar para Baal, mas Baal era um deus falso e Baal não respondeu. Mas no altar de Elias, Elias pôs água, pôs o bezerro lá, e aí encharcou aquele altar, mas ele orou para Deus e Deus mandou um fogo do céu e aquele fogo consumiu todo o altar. E ele provou que era o único Deus, né? E mais um milagre aí foi quando ele estava com Eliseu, porque Elias achou que era o único profeta de Deus ali. E Deus falou para ele: "Não, Elias, você não está sozinho. Tem outras pessoas que acreditam em mim." E assim Elias conheceu Eliseu e ensinou Eliseu tudo o que ele sabia. E eles foram, né? Até antes de Elias ir para o céu, ele pegou o manto, jogou no Rio Jordão e abriu o Rio Jordão. E lá o rio se abriu e eles passaram, né, a pé seco, né, pisando no chão sequinho, para o outro lado do Rio Jordão. E foi mais um milagre vivido por Elias e Eliseu. E quando chegou lá do outro lado, Elias falou para Eliseu: "Olha, você sabe que eu vou partir." Eliseu não queria que Elias fosse, mas ele foi. E aí ele perguntou: "O que você quer que eu faça por você? Faça um pedido." E Eliseu falou assim: "Eu quero a porção dobrada do que você tem." Ou seja, ele queria ser um profeta tão usado por Deus quanto Elias foi. E Elias, Deus concedeu esse pedido de Eliseu. E aí veio uma carruagem de fogo lá do céu e arrebatou Elias para o céu. E aí nunca mais a gente se ouviu falar de Elias. A Bíblia não conta mais nada sobre Elias. Então Eliseu ficou no lugar de Elias. E na volta, Elias pôs o manto de Eliseu que caiu e pôs no Rio Jordão, e o Rio Jordão abriu. E aí todos puderam ver que o mesmo Deus que estava com Elias também estava com Eliseu. E olha só, indo um pouquinho mais para frente, depois de 900 anos, Elias apareceu. Mas a gente vai entender aonde que ele apareceu. Foi lá na época de Jesus, que Jesus aí, ó, ele está ensinando os discípulos. E ele fala sobre os discípulos, que ele ia chegar a hora dele, que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Ele estava falando isso para os discípulos. E um pouco antes dele morrer, ele foi ao monte para orar. E aí ele levou 3 discípulos com ele, Pedro, Tiago e João, até esse monte. E o monte era muito alto e eles estavam muito cansados. E aí, sabe o que os discípulos fizeram? Eles dormiram, porque eles estavam muito cansados. Mas Jesus, mesmo cansado, Jesus foi orar e falar com Deus sobre tudo que ia acontecer com ele. E aí, de repente, Jesus foi transfigurado. O que é transfigurado? Ou seja, ele foi transformado, a roupa dele se transformou, foram para vestes brancas e ele começou a brilhar igual o sol. Ou seja, Jesus estava mostrando a sua glória e era uma luz muito forte. E ele começou a conversar com 2 pessoas, olha só, sobre Elias e com Moisés, né? Conversar com Elias e com Moisés. E o que esses 2 estavam fazendo lá? Então, olha só, Moisés, ele foi responsável por escrever as leis de Deus. Então, ele estava lá representando as leis de Deus. E Elias, ele estava sendo representado pelos profetas de Deus até aquele momento. Porque aí veio Jesus, o próprio Deus na terra. E aí Elias estava lá conversando com Jesus, porque ele estava sendo representado pelos profetas de Deus.
representando, né, os profetas de Deus. E aí, olha só, eles estavam conversando sobre o quê? Sobre o que ia acontecer com Jesus, que Jesus ia morrer, mas que ele ia ressuscitar no terceiro dia. E aí, quando essa luz muito forte de Jesus apareceu, os discípulos acordaram e ficaram de pé, espantados, né, com o que estava acontecendo. E aí, até Pedro falou assim: e agora, o que a gente vai fazer? Vamos montar umas tendas para eles se hospedarem, para eles descansarem, né? Só que Pedro não sabia que isso não precisava, porque o que estava acontecendo ali era algo muito diferente, muito glorioso e muito poderoso, porque Deus estava lá. E aí, de repente, uma luz no céu, junto com as nuvens, veio uma voz bem grossa, uma voz muito forte, dizendo assim: Este é o meu filho amado em quem me agrado, ouça-no. Ou seja, o próprio Deus estava falando de quem? De Jesus, falando que Jesus era o filho dele, o verdadeiro filho dele, que estava agradando o coração de Deus. E falou para eles para ouvir o que Jesus estava falando, para eles obedecerem às palavras de Jesus. E aí eles entenderam realmente que Jesus ali era o próprio Filho de Deus. E imediatamente eles se ajoelharam. E aí Elias e Moisés desapareceram no céu e Jesus voltou à forma dele, né, da transfiguração. Ele voltou a ser normal, ficou normal. Mas mesmo assim os discípulos se ajoelharam perante Jesus e ficaram ali ajoelhados adorando a Deus, porque entenderam que Jesus não era apenas o homem, que Jesus era o próprio Deus. Que legal, né? Agora falando um pouquinho de Elias, olha só, Elias foi um homem que dedicou toda a sua vida em escutar e obedecer a Deus. Elias andou com Deus a sua vida toda, ele obedeceu à voz de Deus e ele foi um profeta muito usado por Deus. E por ele ser usado por Deus e por ele ter sido obediente, ele teve a oportunidade de voltar à terra e conhecer Jesus, o próprio Deus aqui na terra. Olha que maravilha. Mas isso só foi possível, crianças, porque ele soube obedecer à vontade de Deus e ele escutava o que Deus dizia para ele. Então, ele viveu. Então, crianças, eu gostaria de fazer uma breve oração com vocês, aí para a gente poder pedir a Deus para a gente ser como Elias, amém? Senhor, eu te peço que o Senhor agora, neste momento, possa usar a vida de todas as crianças, assim da mesma forma que o Senhor usou a vida de Elias, que possamos ser como ele, dedicar a nossa vida para ti, para que a gente possa te escutar e te obedecer a sua vontade em todas as coisas que o Senhor nos ensina. Pai, que possamos andar de acordo com os seus mandamentos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Então, olha só, a gente vai encerrar nossa aula aqui sobre Elias e eu vou pedir para vocês não faltarem na aula que vem, que vai ser também a nossa última aula sobre a história da Amy. É o último capítulo, que tem como nome, ó, Proteção Invisível. Então, eu vou pedir para vocês não faltem na aula, que é a última parte da história da Amy, tá bom? Então, eu vejo vocês próxima semana, tá? Não faltem. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!